Você consegue reconhecer o que cada experiência da sua vida te trouxe de bom e te levou exatamente para o lugar aonde você está e te transformou exatamente na pessoa que você é? Eu sou Luana Guiar, a psicanalista delas, e aqui eu trago conteúdos que vão conduzir as suas relações para um outro patamar. E hoje eu queria me valer de um livro, Ubuntu. Quero trazer um pedaço desse livro aqui para vocês, para que a gente consiga junto pensar sobre o que está escrito aqui e como isso pode influenciar a nossa vida. Existem centenas, se não milhares, de relacionamentos, grandes e pequenos, ao longo do caminho, que nos ensinam algo sobre a vida e como vivê-la bem. Nós aprendemos com todas as experiências. Cada interação nos trouxe até onde estamos hoje. Tem uma música que eu gosto muito também, que é a música do Jorge Vercillo, que fala exatamente sobre isso, né? Cada caminho, cada relacionamento foi ponte, serviram de pontes para me trazer até você. E eu acho que é bem isso, a gente tende a tratar as nossas relações como se fossem coisas independentes. E uma vez que aquela relação acabou, a gente acha que pode esquecer tudo que viveu ali. Eu sempre falo isso em sessão, que eu sei que uma relação realmente foi superada quando eu consigo transformá-la numa boa experiência. Quando eu consigo olhar para aquela relação e saber exatamente o que eu ganhei, o que eu perdi, o que é minha responsabilidade, o que foi responsabilidade do outro e o que eu quero levar para a próxima. Quando você consegue olhar aquela relação que passou e entender, olha, isso daqui eu quero, e aquilo ali eu não passo mais de jeito nenhum, você construir um novo patamar no seu jeito de se relacionar. É uma escada. E aí, quando você consegue reconhecer isso, você tá indo para um novo degrau. E aí você não volta mais. Você já tem um novo patamar de relações dos quais você quer viver. E a gente, para chegar nesse lugar e construir essa escada que só cresce, a gente sempre pode e deve buscar evoluir dentro das nossas relações, buscar ter mais satisfeitos os nossos desejos. A gente precisa sim reconhecer a importância de toda pequena interação que há na nossa vida. Todas as pessoas estão ali a serviço de um crescimento que a gente pode escolher vivenciar. E aí você pode pensar isso a partir de um viés espiritual, ou de um viés prático, ou até racional mesmo, não tem problema nenhum. Mas o importante é que você reconheça o quanto cada encontro que você tem, até com as pessoas que você julga que não tem nada de bom, sempre há algo para se aprender e exatamente aquilo ali que você viveu constrói um pedaço de quem você é. É interessante que você pense sobre isso. Como é que eu lido com uma relação difícil? Seja um trabalho, por exemplo, né? Como é que eu lido com esse colega difícil? O que esse colega difícil quer me ensinar? Ou melhor, o que conviver com esse colega difícil me ajuda a desenvolver em mim? Eu acho que esse é um grande ganho também. Quando a gente consegue olhar para dentro e perceber o que eu consigo desenvolver a partir daquele encontro que é difícil, que me desafia de um jeito que eu não queria. Mas o que eu posso aprender? Mas o que eu posso tirar e falar, caramba, olha só, como é que eu tinha esse talento aqui, eu desenvolvi essa habilidade, desenvolvi essa maturidade. Eu acho que principalmente esses grandes desafios de convívio nos ajudam a desenvolver a nossa própria maturidade, a noção de quem a gente é, a noção do que a gente suporta dentro de uma relação, do que a gente suporta dentro de um convívio. Isso é muito importante de se ter. A gente tende a ver as pessoas mais idosas, quando elas amadurecem, que envelhecer não significa amadurecer, mas quando isso acontece, a velhice chega com a maturidade, o quanto essas pessoas conseguem ter mais flexibilidade, né? Tendem a deixar mais para lá, ou tendem a não se importar mais com tantas coisas como a gente se importa quando é jovem. Isso é até uma frase, né? A gente aprende com os mais velhos a relevar mais. Deixa pra lá, minha filha. Vocês jovens se preocupam demais. A gente, depois de uma certa idade, já não se preocupa tanto com essas coisas. Isso é maturidade também. A gente tende a ser mais rígido quando mais jovem. A gente tende a desbravar o mundo com mais ímpeto, com mais força, com mais intensidade, como se tudo fosse acabar amanhã. E à medida em que a gente vai amadurecendo, a gente vai olhando que talvez não, que talvez dê para ser mais flexível, que talvez dê para absorver e conviver com as pessoas e viver
o mundo de uma forma menos intensa, de uma forma mais suave e ao mesmo tempo mais profunda. Isso é maturidade. E todos os encontros que a gente tem na nossa vida são oportunidades de nos guiarem para esse ponto de maturidade. A cada relação eu caminho e construo essa escada de maturidade que eu quero viver na minha vida. Como eu disse, velhice não significa naturalmente maturidade, mas se você consegue alinhar os dois, é um bom caminho. E quanto antes você amadurecer, melhor, para que você consiga viver a vida de uma forma mais leve. E a gente não vive sozinho. Somos sociáveis e a gente cresce a partir do contato com o outro. E não é um depender, mas é um escolher se relacionar de uma forma consciente. Quando aquela relação acaba, o que ela deixa para você? O que ela ensina sobre quem você é? Sobre o que você quer numa próxima relação? E mais ainda, o que aquela relação ensina sobre o que você não tolera mais? Isso é muito importante. E aí eu consigo reconhecer, olha, aquela relação que foi traumática, que foi difícil para mim, me ensinou tanto. E hoje eu sei claramente o que eu ganhei e o que eu perdi vivendo aquela relação. E tenho certeza absoluta de que eu aprendi, de que essa relação e qualquer interação social que tenha acontecido na minha vida, desde que eu nasci, ou até antes, na barriga da minha mãe, ajudam a formar quem eu sou. Achar que a gente é imutável, essa síndrome de Gabriela, eu cresci assim, você sempre assim, é uma perda de tempo. A gente pode mudar e a gente se contamina do outro de uma forma positiva até. Quando a gente se permite viver essas relações e entender o que a gente pode tirar de bom delas. Então, essa ideia de que eu vou ser sempre assim, de que eu sou assim, ou de que o relacionamento acabou só por culpa do outro, ou de que eu sou a vítima e o outro é o vilão, de que aquele fulano não trouxe nada de bom para mim, isso são pensamentos infantis, pensamentos de uma mente ainda muito enrijecida na imaturidade. Quando a gente consegue amadurecer um pouco mais, e um traço de maturidade dentro das nossas relações, é quando a gente consegue flexibilizar isso, entender, olha, não deu certo, o outro teve a responsabilidade dele, eu também tive a minha, ele tinha aquelas questões, ela tinha aquelas questões, eu tinha as minhas. E como é que eu posso pegar isso e me tornar uma pessoa melhor? E viver uma próxima relação ainda mais saudável do que essa última. Aí a gente amadurece. Então eu queria deixar essa reflexão. Que você pense como eu considero as minhas relações e como eu posso amadurecer a minha vida, a minha forma de viver, a minha visão de mundo e torná-la mais leve quando eu reconheço a participação e permito que cada pessoa que passou pela minha vida tenha o seu lugar na minha história e que possa efetivamente influenciar de forma positiva quem eu sou hoje e quem eu venho a me tornar no futuro. Porque afinal, já dizia Jorge Versilo, todos os amores que eu vivi antes tornaram-se ponte para que eu chegasse até você. E a gente precisa olhar a vida amorosa desse jeito para que a gente consiga respeitar o passado do outro, respeitar o nosso passado e, acima de tudo, construir um futuro saudável. Um grande beijo e até a próxima.